tudo que aconteceu, Fernando? Então, os terroristas envolvidos nesses atentados, eles já estavam dentro dos Estados Unidos, né? Inclusive, diversos documentários depois relataram isso. Tem um documentário muito interessante recente do Netflix que mostra a busca do Osama Bin Laden, né? Mostrando bem desde do primeiro atentado de grandes proporções que ele fez, que ele articulou dentro dos Estados Unidos, que foi em 1993, também no World Trade Center, onde eles usaram uma van cheia de explosivos, colocaram no estacionamento de uma das torres, explodiram com o objetivo de derrubar a torre, explodindo a base dela. Não aconteceu e desde então eles foram se estruturando para fazer um atentado de grandes proporções para atingir diretamente aquele que era o símbolo do americano, né? O símbolo Nova York, World Trade Center, tudo aquilo. Então, ah, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite, evidentemente, teve muito planejamento e muitos desses terroristas já estavam em solo americano, já estavam há um tempo lá e fizeram cursos de piloto dentro do próprio Estados Unidos, né? Se eles quiseram aprender só a decolar e não pousar, eu realmente não sei se rolou essa conversa aí, se isso daí tá em algum lugar. Mas eles fizeram um curso para entender como que era a pilotagem de um avião, mesmo porque quem não tem um conhecimento básico, né, é difícil executar uma ação daquela que foi feita, né? Então foram basicamente quatro voos. Um deles acabou caindo na Pensilvânia, que foi o United 93, né? Esse voo ia, se eu não me engano, para São Francisco e ele acabou sendo levado para o chão por uma briga entre os passageiros e os terroristas a bordo e aquela história toda. Isso aí está até relatado em filme também, em documentário. Mas os três aviões que atingiram os alvos, né? Esse United 93, só um anexo aí, ele estaria sendo conduzido para o Capitólio ou para a Casa Branca em Washington também, para atingir o símbolo, né, da democracia americana, aquela coisa toda. Então, os três aviões que de fato conseguiram fazer os atentados foram dois Boeing 767, que atingiram primeiro a Torre Norte e depois a Torre Sul. Esses dois voos iriam para Los Angeles, né? E depois, no Pentágono, foi um Boeing 757 que ia para Dallas, no Texas, e acabou atingindo. Muita teoria da conspiração acabou surgindo em cima desse específico avião que atingiu o Pentágono, porque falar, não viu, né, não tem imagens do avião chegando, como tem em Nova York, ou que não tem restos do avião. Mas não, de fato existem os destroços do avião, existe até imagens da cauda do avião no Pentágono depois do acidente, existe todos os motores do avião e tudo mais, e não tinha tantas imagens porque a gente está falando de 2001. Então, em 2001, só para lembrar o pessoal, a gente ainda estava usando VHS, né? Já É. estava na época aí da mini DV, mas era VHS, basicamente o padrão de imagem daquela época. Eram algumas câmeras de segurança, né? Então, não tinha essa abundância de imagens como tem hoje. A gente está mostrando aqui na tela um avião, né? Onde estavam os passageiros, os terroristas. Esse qual voo que é, Homer? Esse é o Boeing 767, 76 passageiros, 11 tripulantes, 5 sequestradores. Isso daí acho que é o American Airlines 11. Eles têm O um. American Airlines é o que bateu na primeira torre, Ah, na Torre tá. Norte. Ele decolou às Inclusive, tem um 7. fato, É, tem um fato interessante em é, relação a esse avião, porque só existe uma imagem dele batendo na torre, né? é. E essa imagem, ela foi feita por um cinegrafista profissional, e ao meu ver, ela só existe porque o cara que estava com aquela câmera era um cinegrafista profissional. O cinegrafista profissional, ele olha com a câmera, né? Um cinegrafista amador, alguém que tá só com uma câmerazinha, ainda mais naquela época, né, onde não era tão normal as pessoas gravarem, a pessoa provavelmente largaria a câmera de lado e ia olhar com os olhos, né? Esse cinegrafista, ele estava fazendo um documentário de um negócio dos bombeiros lá em Nova York. Ele Verdade. ouviu o barulho e ele apontou a câmera para onde ele ouviu o barulho e ele pegou o impacto do primeiro avião. Essa é a única imagem que tem assim tão nítida e próxima, né, desse avião batendo na torre. Fernando, vamos lá pro primeiro avião, então, que se choca com a torre. Ele, ele, ele decola de manhã, certo? Exato.
E Ele ele, decola de manhã, é um ele voo da iria, American Airlines. ele iria para E o onde? É, ele ia para Los Angeles, né? E aí ele foi desviado, né, da rota dele, e aí começou a ir em direção à Torre Norte, no caso, né? Naquele momento, isso se eu não me engano foi 8 e pouco da manhã. Naquele momento, o avião decolou de Boston, né? E naquele momento, ninguém imaginou que aquilo seria uma ameaça. Porque, de novo, a gente está falando de sistemas de 2001. Aplicativos de rastreio de avião, obviamente, não existia naquela época. Ninguém estava atento àquilo. Claro que os controladores de voo estavam olhando o que estava acontecendo, mas o avião que saiu de Boston e ia para Los Angeles é um desvio de rota, vamos dizer, até pequeno para você chegar em Nova York, né? Boston e Nova York é próximo ali. é, E aí ele se impactou com a torre, a Torre Norte, né? Chamou a atenção do mundo inteiro. Só que naquele primeiro momento, todo mundo estava imaginando que fosse um acidente aéreo, verdade. não um atentado terrorista, né? Ninguém imaginava que era um atentado, que era proposital aquilo. E aí, com mais gente filmando, aí foi transmitido em tempo real o segundo choque. Quanto tempo depois? Exatamente. Foram alguns minutos depois, e foi assim, chamou a atenção do mundo inteiro realmente. Então, todas as câmeras que tinham possíveis na época estavam apontando para aquelas torres naquele momento. Como não era a época do smartphone, a época de câmeras em todo lugar, tem uma quantidade muito mais limitada de imagens do que a gente teria se fosse hoje, né? Mas chamou a atenção do mundo inteiro. Então você vê lugares aí de vários, você vê imagens de vários lugares de Nova York. Inclusive, eu morei em New Jersey, né, que é próximo de Nova York, e na estação de trem que eu pegava para cruzar o Rio Hudson e chegar em Manhattan, em uma das linhas dessa estação, que é a estação chama-se Cocos Junction, né, que tem vários trens de vários lugares que chegam ali. Dentro daquela estação, você conseguia ver perfeitamente as duas torres, que hoje você vê a torre, né, que está no lugar delas. Então, eu imagino quem estava lá naquele horário, né, que era um horário de pico, 8 e pouco da manhã, as pessoas assistindo aquilo naquela posição, né, e Nossa. quem tinha uma câmera na época conseguiu gravar, porque lembrando, né, só gravou imagem quem saiu com uma VHS, com uma mini DV, alguma coisa, normalmente um turista ou alguém que trabalha com isso, porque pessoas comuns não tinham uma câmera à disposição naquele momento, né? Então não era todo mundo que fez as imagens. E o pessoal falou da dificuldade que é acertar um prédio grande daquele. Não, parece que é fácil, mas não é uma coisa tão fácil você mirar um avião na torre. Tá certo isso ou não? Não é um negócio tão fácil, principalmente porque a torre ela já está próxima do solo, né? Você considerando um voo de avião, então é um avião que teria que fazer um voo de muita baixa altura. Considerando o primeiro avião, que os dois aviões das Torres Gêmeas, eram dois Boeing 767. Então, são aviões grandes, são aviões que a gente chama na aviação de wide body, corredor, fuselagem larga, né? Então, são aviões aí para transportar 300 pessoas, em média, dependendo da companhia aérea. Então, é difícil você fazer um voo a baixa altura, manter um voo estabilizado, se você não tem um conhecimento